183,9 bilhões. Essa foi a margem de lucro conquistada pela indústria de videogames em 2023. Só como efeito de comparação, ela é a indústria que mais vem crescendo nos últimos anos, lucrando mais do que a indústria cinematográfica e ficando somente atrás da indústria de conteúdos adultos, existindo há décadas e sendo consumido por públicos que variam entre crianças e adultos. Os videogames conseguiram superar o estereótipo que perdurou durante décadas de que videogame é coisa de criança, ao ponto de que hoje seu público-alvo seja composto majoritariamente por jovens entre a faixa etária de 20 e 24 anos. Não só isso, como nos últimos anos, a indústria de videogames vem passando por mudanças significativas, uma vez que as mulheres hoje representam uma demanda importante para a indústria de videogames. Só como efeito de comparação, nos Estados Unidos o público feminino representa 41% das pessoas que consomem jogos eletrônicos, chegando a representar quase metade de todo o público consumidor de jogos. Esse número chega a ser mais elevado ainda no Brasil, onde 50% do público gamer são mulheres. No continente asiático, que representa 48% das receitas globais de jogos, o público feminino chega a representar entre 40% e 45% do seu público consumidor. Segundo um relatório recente sobre o público feminino na indústria gamer, as mulheres tendem a gostar de jogos dos mais diversos gêneros, como jogos de aventura, RPG, estratégia e ação, sendo alguns dos preferidos pelas mulheres, em comparação com jogos de tiro e estratégia como Fortnite, Battle Royale e Free Fire, que se tornaram mais populares entre o público masculino. Apesar de tudo isso, a indústria de jogos ainda enfrenta grande dificuldade em vários aspectos. Apesar do público feminino representar grande parte do seu mercado consumidor, ele não é um público engajado como é o masculino, com menos de 1/3 de todas as mulheres considerando jogadoras, com quase 8 em 10 mulheres guardando seus interesses em jogos para si mesmas. Diferentemente dos homens que se veem mais incentivados a jogar de forma profissional, as mulheres tendem a jogar apenas como um passatempo e alívio de estresse. Ainda de acordo com uma pesquisa de equilíbrio de gênero realizada em 2015 pela The Guardian, foi relatado que entre as mulheres que trabalhavam na indústria de games do Reino Unido, 45% sentiam que seu gênero era um fator limitante em sua progressão na carreira. Na mesma pesquisa, 33% dos entrevistados notaram que sofreram assédio direto ou bullying por causa do seu gênero. Mas como nasceu a indústria de videogames? O que explica a sua rápida expansão entre o público feminino e adulto? E quais os estereótipos que ainda rendem essa indústria tão lucrativa? É isso que iremos ver no vídeo de hoje. A história dos videogames está intrinsecamente ligada com o surgimento dos computadores. A ideia de uma máquina que condensa dados e analisa milhares de informações e possibilidades por segundo não é nova e já vem desde a antiguidade. Os primeiros mecanismos de cálculos começaram a se desenvolver há pelo menos 2.500 anos antes da Era Comum, com os primeiros registros de mecanismos de cálculos que se tem registro sendo o ábaco e uma calculadora mecânica de origem chinesa. Logo após isso, começou a se desenvolver uma grande rede de estudos que giravam em torno da soma e dos números, sendo ali a origem do que viria a ser a aritmética e a matemática. Essas duas matérias que você provavelmente odiava estudar durante a escola foram as bases fundamentais para que esse roteiro fosse escrito, e para que a comunicação entre as pessoas se tornasse cada vez menos uma barreira. Foi através da criação dessa área científica que os gregos deduziram o tamanho e formato da Terra, através da observação do reflexo da sombra em diferentes cidades pelo mundo. Foi graças a isso que foi desenvolvido um sistema eficiente de cobrança de impostos e longas distâncias passaram a ser mapeadas. Apesar dessa verdadeira revolução no modo como enxergamos as coisas, foi somente séculos mais tarde, através do matemático britânico Charles Babbage, que o computador como conhecemos passou a ganhar forma, através da invenção de uma máquina capaz de tecer números onde era controlado por cartões. A ideia de Babbage nunca foi para frente, mas seria pontapé inicial para que a ciência da computação passasse a ser desenvolvida. Os primeiros computadores digitais e eletrônicos como conhecemos foram o Colossus e o ENIAC, ambos usados durante a Segunda Guerra Mundial para auxiliar os aliados. Percebendo o potencial que os computadores demonstravam, os primeiros computadores começaram a ser usados para fins acadêmicos e militares, com as primeiras universidades a fazerem isso, sendo as de Manchester, Cambridge, Princeton e Pensilvânia. Com a comercialização desse tipo de dispositivo, eles passaram a ser mais facilmente reprogramáveis e usados para uma variedade de tarefas. Já na década de 50, empresas como Hamilton Hand, Ferrante e IBM passaram a investir nesse tipo de tecnologia, facilitando a comercialização para outras universidades, organizações governamentais e grandes corporações.
Nessa época, os computadores ocupavam salas inteiras e eram tão caros que eles eram restritos a universidades e instituições governamentais. Mas foi nesse contexto que nasceria a primeira leva de videogames. Foi nesse contexto de expansão tecnológica e início da era da informação que os primeiros jogos eletrônicos começaram a ser criados. Apesar de ser difícil dizer qual foi o primeiro jogo de videogame da história, um dos primeiros e mais citados como sendo pioneiro na indústria de videogames foi Battle the Brain, criado pelo Dr. Joseph Cates. Ele não tinha história e era uma versão computadorizada do clássico do jogo da velha. Nessa época, esses primeiros jogos não tinham como intenção principal o divertimento das pessoas, uma vez que só faculdade e centros de pesquisas possuíam computadores. Sendo assim, eles serviam para fins de desenvolvimento acadêmico ou para mostrar a evolução tecnológica na sociedade. No caso da segunda opção, eles geralmente eram possíveis de serem encontrados em feiras tecnológicas, como a Exposição Nacional Canadense, que apresentou o Battle the Brain para o mundo em 1950. Foi com essa mentalidade que o físico William Higginbotham criou o Tennis for Two, para entreter os visitantes do laboratório que trabalhava. Segundo ele, se o público participasse dos jogos, a mensagem de progresso científico que eles queriam passar seria mais compreendida e, de sobra, ainda traria diversão para as pessoas. Com a posse de um computador analógico e tendo trabalhado em displays para sistemas de radar e muitos outros dispositivos eletrônicos, William não teve problemas para projetar o display simples do jogo. Elaborando algumas plantas e desenhos e contando com a ajuda do técnico Robert Dvorak, o jogo ficaria pronto em pouco mais de 2 semanas e receberia o nome de Tennis for Two. O jogo funcionava da seguinte forma: os jogadores podiam girar um botão para ajustar o ângulo da bola e apertar outro botão para rebatê-la em direção a outro jogador. Contando que pressionassem o botão quando a bola estivesse em sua quadra, os jogadores não poderiam realmente errar a bola. Mas se acertasse na hora errada ou no ângulo errado, a bola não passaria da rede. Tennis for Two não tinha os gráficos sofisticados que os jogos possuem hoje. O circuito do jogo é bastante simples, usando principalmente resistores, capacitores e relés. Apesar de simples, o jogo fez um sucesso para a época, se tornando a exposição mais popular e com jogadores fazendo filas para poder jogá-lo. Tennis for Two teria uma vida curta, uma vez que ele seria desativado em 1960 e teve suas peças levadas para outros usos. Mas ali nascia algo único e que mudaria a indústria de entretenimento para sempre. Foi com esse sucesso e essa mentalidade que na década de 60 um grupo de estudantes do MIT criou um dos primeiros e mais inovadores jogos de computador. Com acesso a um dos computadores mais modernos para a época, Steve Russell, junto com um grupo de estudantes, criaram baseado em um romance que eles gostavam, o Space War. O jogo já era mais elaborado que o Tennis for Two e já tinha a intenção de criar entretenimento com base em conceitos que não eram necessariamente realistas e que estavam na moda da década de 60, como o espaço e as naves espaciais. O jogo se centrava no duelo entre duas naves espaciais, onde quem derrotasse a outra primeiro ganhava. O resultado foi que, diferente de Tennis for Two, que era limitado para exposições e um pequeno grupo de pessoas, o Space War fez tanto sucesso que estudantes de outras faculdades passaram a jogar ele. Mas assim como Tennis for Two, o Space War não tinha como finalidade o grande público, uma vez que só dava para jogar em computadores de instalação de pesquisa, com os computadores comuns ainda sendo caros e restritos ao meio acadêmico. Em meados da década de 60, o aparelho que havia se popularizado entre a classe média americana era a televisão. Ela era barata, portátil e passava os mais diversos programas de televisão que você imaginava. Foi com base nesse pensamento que o engenheiro Ralph Beer percebeu um mercado em potencial nos videogames, que poderiam ser produzidos em larga escala e para fins de entretenimento. Beer criou a primeira de várias unidades teste de videogame, chamada de TV-G1. O dispositivo, quando usado com um gerador de alinhamento, produzia um ponto na tela da televisão, que podia ser controlado manualmente pelo usuário. Uma vez que Beer estabeleceu como era possível interagir com o aparelho de TV, ele e sua equipe foram capazes de projetar e construir protótipos cada vez mais sofisticados. A alta gerência da Sanders ficou impressionada com o progresso de Beer. Ele atribuiu a tarefa de transformar essa tecnologia em um produto comercialmente viável.
Após alguns anos e vários testes e avanços, Beer e seus colegas desenvolveram um protótipo para o primeiro sistema de videogame multijogador e multiprograma, apelidado de Boombox. Sanders licenciou o Boombox para a Magnavox, que lançou o dispositivo como Magnavox Odyssey em 1972. Com menos de 200 mil unidades vendidas, o Magnavox Odyssey não foi considerado um sucesso comercial. Entre os fatores contribuintes, o marketing ruim e a falta de confiança no projeto. A Magnavox via o Odyssey como apenas um truque para vender mais aparelhos de televisão. Os executivos da Magnavox não possuíam a visão de que os jogos poderiam se tornar uma indústria independente e trataram ele apenas como um complemento para alavancar mais ainda a venda de TVs. Foi com esse fracasso e lembrando da sua época de universidade que Nolan Bushnell tentou vender o jogo. Bushnell tinha experiência anterior com fliperamas de parque de diversão e testemunhou em primeira mão a popularidade das máquinas de pinball. Ele acreditava que o Space War seria uma máquina operada por moedas bem-sucedida. Em 1971, a Nut Associates, uma fabricante de dispositivos operada por moedas, lançou a ideia de Bushnell como o Computer Space. As mudanças que foram necessárias para converter o Space War de 2 jogadores em um jogo de apenas um jogador tornaram o Computer Space frustrantemente difícil para aqueles que não entendiam a sua dinâmica. Embora o Computer Space tenha sido um fracasso, Bushnell ainda acreditava que os videogames operados por moedas poderiam ser bem-sucedidos. Depois de ver uma demonstração do jogo de tênis de mesa da Magnavox Odyssey em maio de 1972, Bushnell começou a tentar criar uma versão arcade do mesmo jogo. Ele então e seu parceiro de negócios, Ted DeBaney, formaram a Atari. Conquistando o público através dos fliperamas nos seus primeiros anos, a Atari deu o pontapé inicial para que o videogame se tornasse algo acessível e consumido pelas grandes massas, através do seu primeiro grande sucesso, o Pong. Logo, seu sucesso viria, e com isso veio o Atari 2600 em 1977, uma máquina que apresentaria de vez os jogos de console doméstico para a maioria das pessoas, e começou a plantar as sementes da moderna indústria de videogames. Originalmente vendida como Atari VCS, a máquina foi pioneira no uso de hardware baseado em microprocessadores, no meio de armazenamento de cartucho, além de apresentar a milhões o conceito de jogos de plug and play. Foi através do Atari 2600 que foi lançado o Pac-Man, um jogo tão influente e famoso que influenciou toda uma geração de pessoas. Com esse feito até então inédito, a Atari se tornou dominante no mercado de consoles, atingindo marcas cada vez mais surpreendentes de lucro. Em 1939, seu lucro anual foi de $1 milhão. E em 1982, 3 anos depois, já era de mais de 10 milhões. Desfrutando de anos de lucro e vendas recordes, a Atari parecia viver uma verdadeira era de ouro. Mas apesar do Atari 2600 ter iniciado o boom dos videogames, a empresa não obteve sucesso na capitalização de seu sucesso. Seu próximo lançamento, o Atari 5200, provou ser um fracasso espetacular. Mais poderoso do que seu antecessor e concorrentes como o ColecoVision, o Atari 5200 foi duramente criticado por seus controles analógicos mal projetados e pelo preço alto de lançamento de $270. A Atari não estava apenas lutando para replicar o sucesso de seu primeiro console doméstico, a empresa estava sofrendo com um grande problema de imagem. Os programadores estavam ficando descontentes com a falha da empresa em dar crédito a eles por seu trabalho, e muitos saíram para formar seus próprios empreendimentos independentes. O mais bem sucedido deles foi o Activision. Além disso, uma casa em desenvolvimento chamada Mystic começou a produzir uma onda de jogos pornográficos para seu console para competir com a Atari. O mais controverso deles foi Custer Revenge, um título que foi condenado por grupos de direitos humanos por sua representação de estupro simulado e que levou seus programadores a serem processados pela Atari. Mas nada disso parecia tão ruim quanto o Crash 83. Desde o surgimento da Atari, milhares de empresas de consoles haviam surgido para tirar uma casquinha de sucesso do Atari 2600. O que levou o mercado a criar uma bolha especulativa que levou milhares de empresas à falência e fez a Atari perder $10 mil por dia. Nessa época, empresas japonesas como a Sega e a Nintendo já estavam despontando no mercado de videogames, com o NES desbancando os consoles que a Atari via produzindo até então. Nesse período, a comunidade gamer começou a ganhar espaço através de revistas como Computer Game World e Creative Computing. Nessa época, já existiam tantas empresas de consoles que eles simplesmente saturaram e começaram a perder espaço para computadores domésticos como o Apple II, Commodore 64 e Commodore VIC-20. Esses computadores domésticos tinham processadores muito mais poderosos do que a geração anterior de consoles, e isso abriu a porta para que um novo nível de videogames fosse criado.
Nintendo, jogos que eram mais complexos e menos lineares. Quando os videogames se tornaram uma febre com os fliperamas na década de 70 e 80, ele era uma mídia consumida principalmente por crianças e adolescentes, e mais especificamente pelo público masculino. Com o avanço tecnológico e a ascensão dos computadores nas décadas de 90 e 2000, os jogos de videogame começaram a tomar proporções nunca antes vistas, se tornando mais complexos e dando espaço para que cada vez mais pessoas pudessem consumir de forma muito mais fácil. Esses novos sistemas ajudaram a capitalizar os mercados dos computadores domésticos, aumentando a conscientização sobre a computação e jogos por meio de suas campanhas publicitárias concorrentes. Isso foi mais notável no Reino Unido, onde a BBC incentivou a educação em áreas de informática e apoiou o desenvolvimento de tecnologias como o BBC Micro em parceria com empresas como a Corning. Os jogos desse período incluem o primeiro Ultima de Richard Garriott e o primeiro Wizard de Sir-Tech, ambos jogos de RPG fundamentais para os computadores pessoais. O jogo de simulação de combate e comércio espacial Elite de David Braben e Ian Bell introduziu uma série de novos gráficos e recursos de jogabilidade, e é considerado um dos primeiros jogos de mundo aberto e sandbox. Com a ascensão de redes sociais como o Orkut e o Facebook, no início da década de 2000, grupos virtuais onde pessoas trocavam ideias e interagiam sem necessariamente se conhecerem se tornaram cada vez mais comuns. Foi nessa época que equipes online de mulheres como The Frag Dolls começaram a surgir e começaram a dar cada vez mais espaço para que mulheres pudessem jogar jogos de videogame. Em uma pesquisa da Game Brasil, feita em 2022, relatou que o público feminino já era a maioria entre os gamers brasileiros, representando um total de 51% de todos os jogadores do país, enquanto no Reino Unido as mulheres representavam cerca de 52% das jogadoras. No entanto, essa ascensão não veio sem enfrentar críticas. Se olharmos a proporção de mulheres que trabalham em indústria de videogames no Reino Unido, elas representam apenas 28% das trabalhadoras. E se levarmos em conta a indústria global de jogos, esse número é ainda menor, apenas 20%. Além disso, os jogos, assim como a indústria de tecnologia em geral, têm um problema cultural. Para muitas mulheres que trabalham com jogos, o assédio sexual online e offline se tornou comum, as disparidades salariais persistem e a cultura de trabalho tóxica é generalizada. A lacuna de representação começa na universidade, onde mais homens historicamente estudam design de videogames. De acordo com dados da Higher Education Statistics Agency, 88% dos alunos em cursos de videogames eram homens em 2017 e 2018. Além da dificuldade da ascensão de mulheres na indústria cultural de jogos, os videogames historicamente sempre representaram e deram mais ênfase em personagens masculinos. Historicamente, as personagens femininas sempre foram retratadas de forma hipersexualizada. Isso é perceptível em personagens como Lara Croft, que em tese seria uma arqueóloga que viaja o mundo e se aventura em meio a selvas densas e perigosas, usando roupas extremamente curtas e que objetificam seu corpo. Como parte do seu projeto de doutorado, Teresa Lynch compilou 571 personagens femininas jogáveis de 1989 a 2014 e as examinou em busca de sinais de hipersexualização, que incluía nudez, seios ou quadris muito grandes e cinturas irrealisticamente estreitas. Lynch descobriu que a sexualização atingiu o pico máximo em 1995 e depois declinou, mas os jogos ainda objetificam personagens femininas mais do que os personagens masculinos e os apresentam com mais frequência em papéis secundários. Segundo uma matéria da Forbes, apenas 5% das personagens de videogames são mulheres, o que parece contraditório em um mundo onde metade dos seus consumidores já são do público feminino. Em outra pesquisa, dessa vez feita pela Michigan State University, que analisou 23 jogos populares para os consoles Nintendo e Sega Genesis, mostraram que apenas 15% dos jogos tinham uma personagem feminina como protagonista ou como personagem ativo. Em 40% dos jogos simplesmente não havia personagens femininas, e no restante eles eram designados ao papel de vítimas ou objetos sexuais. É um fato que a indústria de videogames ainda possui sérios desafios de representatividade, e que ela ainda é enxergada como uma indústria onde seu produto é feito direcionado ao público masculino, e é onde as mulheres muitas vezes são subrepresentadas e estereotipadas. Mas também é um fato que a participação feminina nesse setor cresceu exponencialmente na última década, e várias medidas já foram tomadas para tornarem esse ambiente cada vez menos sexista e subrepresentado.